Oi, gente, graças a paz, bom dia a todos. Vamos lá? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje a frase do dia é: confie em Deus e ame as pessoas. Frase do dia: confie em Deus e ame as pessoas. Rapaz, se tem uma coisa que ficou difícil, banalizado na modernidade, é essa expressão, né? Amar, né? Amar. Antigamente você podia falar, né? Podia falar para meu amigo, eu te amo, rapaz. E isso não era entendido de uma maneira enviesada, né? Eu podia dizer para, nossa, eu amo você demais, né? Eu lembro que quando eu era garoto, a gente cantava na igreja, né? Eu amo você, né? Então, hoje ficou difícil porque tudo passa a ter conotações subliminares ali da ideia, do entendimento de alguém, de um transeunte, um terceiro que passa e que te ouve dizer, falar que você, ó, eu amo muito você, amo do seu jeito e tal, e aí a pessoa entende totalmente errado, né? Porque hoje parece que amar virou uma expressão sempre com alguma conotação problemática. Mas o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? O Senhor Jesus diz para a gente amar o próximo como a gente mesmo, né? Como a gente ama a gente mesmo, né? É engraçado que quando a gente vai trabalhar teologicamente essas questões, eu percebo que as pessoas entendem assim: nossa, mas Deus me ama. Deus ama a mim de todo o coração. Deus me ama demais, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus jamais vai me mandar para o inferno, vai me permitir que eu vá para o inferno, ou como você entender isso, porque Deus me ama, Deus é amor, e etc. Mas quando é no sentido para você amar o próximo como você ama você mesmo, aí você entende a seguinte diferença. Você fala assim, não, então eu tenho que me amar, porque como é que eu vou amar o próximo se eu não amar a mim mesmo? Então eu tenho que amar a mim mesmo para depois eu poder amar o meu próximo e essa coisa toda. Tudo reverte para a gente. No final, tudo a gente tem que se amar e a gente, Deus tem que amar a gente, e o próximo tem que amar a gente também. Que civilização carente, né? Que civilização é, complexada, né? Que civilização que banalizou o amor, né? Hoje eu entendo como é que os pais da gente eram e por que que o amor era diferente. Vou dar um exemplo para você. E você sabe disso. Se você tem uma criação das antigas, você sabe o que eu vou falar. Os pais e as mães da gente, nas antiguidades, tratavam a gente, era com casca e tudo. Era na paulada. As mães batiam na gente sem dó. Os pais geralmente não era muito de bater, não. Quando batia, batia para fritar. Mas aí, quando fazia alguma coisa boa para a gente, ou quando ria para a gente, ou quando tratava a gente com carinho, a gente achava que amava a gente de verdade. Que a gente tinha tão menos expressões exageradas e equivocadas de amor que a gente sabia o que era o amor. A gente sabia que os pais da gente repreendiam a gente, mas eles nos amavam porque eles nos protegiam, nos davam alimento, nos sustentavam, cuidavam de nós e cobravam de nós. E eram sérios conosco porque sabem que a vida não vai facilitar. Isso explica muito, porque na modernidade, quando você cria seu filho e você dá amor, 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 dá amor pro seu filho, dá amor, dá amor, dá amor pro seu filho, sabe o que você está criando? Uma pessoa que acha que ele é todo, tudo e todos e tudo no mundo tem que ser em função dele em relação ao amor. Ele entende que ele tem que estar o centro no mundo. Quando você lá na frente disser para ele, não, isso não vai rolar. Pronto, você vai destruir completamente afetivamente, psicologicamente, o seu garoto ou sua garota. Você que está criando uma pessoa dependente desse tipo de validação afetiva. Então, saber dosar essas coisas é interessante. Mas a frase do dia diz para a gente confiar em Deus e amar as pessoas. Ainda bem que ele não diz para confiar nas pessoas, né? Acho que ele está querendo dizer isso, ó, confie em Deus. E nas pessoas, confie desconfiando. Nas pessoas, confie desconfiando. E sabendo que mesmo que, sabemos, a gente sabe que é impossível ter relações de desconfiança sempre. A gente vai estar sempre confiando. Você tem que sempre confiar em alguém. A gente sabe disso. É impossível. Você casou confiando.
Você está namorando? Está confiando. Você conseguiu um emprego com seu patrão? Você está confiando que seu patrão vai te pagar, vai remunerar o seu trabalho. Você contratou alguém para trabalhar para você? Você está confiando que alguém vai. Então, é impossível a gente viver relações sem ter confiança. Você pegou um avião, você está confiando que o piloto não está bêbado, que o piloto sabe o que está fazendo, que quem fez as checagens na aeronave checou direitinho. Um exemplo claro que a gente viu de confiança, né? É aquele caso triste, terrível da moça que foi atirada lá né, lá de cima, né? Foi pular de bungee jump e estava sem a corda, né? Coisa triste, né? Mas é confiança, ela foi confiar e alguém não cumpriu a parte dela. Tem uma coisa que a gente pode aprender aqui com essa experiência, né? Toda vez que você entra numa relação de confiança com alguém e a pessoa não cumpre a parte dela, é como se você estivesse sendo atirado de um precipício sem a corda do bungee jump, né? Então, confiar é isso aí. Mas o texto de hoje diz para você confiar em Deus e amar as pessoas. Então, confie de olhos fechados e plenamente em Deus. Nas pessoas, confie, sempre sabendo que as pessoas vão nos frustrar, vão nos magoar e vão nos machucar. As pessoas sempre vão nos magoar, vão nos machucar. Sabe por quê? Porque a gente também vai magoar e machucar as pessoas. Porque você vai gritar com pessoas que você não jurou amar e tratar com carinho e ternura, você vai estar gritando com a pessoa ou tratando a pessoa de maneira seca, dura. Você vai estar sendo cruel com pessoa que você jurou proteger e defender. Relações humanas, as pessoas vão machucar a gente vai machucar as pessoas. Então a gente tem que criar uma casca, uma resistência que tem que ser firmada no sentido de que pelos propósitos. Eu costumo dizer que relações humanas têm que ser fundamentadas em duas coisas: propósito e afeto. Né? Você tem que ter propósito de estar com aquela pessoa porque você prometeu, se comprometeu, e depois para afeto, porque só para comprometimento aí não dá, né? Aí tem que criar afetos, né? E você tem que segurar os afetos. Mas como amar as pessoas que não estão no nosso círculo? Vou dar um exemplo. Quando você atende bem a pessoa, profissionalmente, isso te ajuda. Se você atender com amor, possivelmente isso vai ser uma distinção do que você está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês, que eu ontem fui levar o carro da minha esposa na autoelétrica. O rapaz, Eliel, o rapaz atendeu tão bem, rapaz. O rapaz atendeu tão bem, o rapaz foi tão simpático, tão solícito, tão gentil, tão bacana. Que nós começamos a conversar, eu gosto muito de conversar, e conversando com ele, perguntei: você gosta do que você faz, né? Você achou seu lugar, né, Léo? Ele falou: eu acho que eu achei, eu acho que é isso aqui, eu tô aqui. Eu falei: você tem quantos anos? Eu tenho 23, você tá aqui? Ele falou: mas eu tô aqui desde os 13 anos. Aí, como é que é esse negócio de ser elétrica do carro? Se eu quiser trabalhar com elétrica, ele falou: olha, você não leva mal, mas é porque você vai ter que sofrer muito, porque tem muito detalhe, tem que aprender demais. E ele me atendeu com tanta solicitude, eu já cheguei de longe, falou assim: e aí, chefe, chega aí, vamos conversando e tal. Quando você pode até não ter amor, mas você trata como se tivesse, você fideliza o seu cliente, você fideliza as pessoas. Eu acho que as relações afetivas nas intimidades são de amor. Nas relações externas, elas são de um amor, mas um outro tipo de amor. Não é um amor afetivo, de sentimento, de paixão, essa coisa, mas um amor de um atendimento diferenciado, de um reconhecimento de valor. Está diante de você uma pessoa, um ser humano, alguém que às vezes vai precisar de validação para algumas coisas. Está diante de você alguém por quem Cristo morreu, está diante de você pessoas importantes. Eu não posso terminar a nossa reflexão sem falar uma última coisa. Você é daquele tipo de gente que trata bem os de fora e mal os de dentro da sua casa? É. Você é daquele tipo de pessoa que quem não te conhece acha você a pessoa mais educada do mundo, a pessoa mais gentil. Que pessoa doce, que pessoa meiga e carinhosa. Mas dentro de casa a pessoa está olhando e falando assim: é porque você não conhece. A pessoa dentro de casa é um verdadeiro rinoceronte para tratar os outros. Ela é um verdadeiro elefante, né? Só está só no coice, só na patada. Você é desse tipo de pessoa que trata bem os de fora
e mal de dentro, deixa eu te contar, é porque você vive de aparências. Você é uma pessoa que vive de falseamentos. Você é de aparência. Você quer parecer que é isso aí, porque os de fora, como já dizia minha mãe, que não te conhece, que te compre. A gente começa tratando bem os de dentro. Você começa a tratar com amor os de dentro. Você não pode tratar quem não tem vínculo com você melhor do que quem tem vínculo com você. Você não pode tratar seu patrão, seu colega, seu amigo, seu chapa ou seu cliente com mais amor do que você trata seu marido, seu filho, sua esposa. Você não pode fazer isso, porque você só está falseando. Você não pode ser mais bonito para os de fora e para os de dentro vai com casca e tudo, não pode. A gente precisa aprender a confiar em Deus e amar as pessoas e saber amar. Grande desafio para todos nós. Uau, Salmo 63. E agora a gente vai ler o versículo 1, terminando, diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como uma terra árida, exausta, sem água. Senhor, eu te quero. Senhor, meu corpo te almeja, minha alma te almeja, meu espírito te almeja. Eu te desejo ansiosamente. Acho que você só sabe o que Deus significa de verdade quando você tiver esse tipo de necessidade de Deus. Esse tipo de ansiedade por Deus. Sabe quando você joga a terra tá seca, você joga água e a terra água, você... Assim, Deus, eu preciso de ti. Eu acho que qualquer pessoa que fale de Deus, que pense em Deus, que só sabe o que é isso, quando ela tem esse tipo de anseio, de necessidade de Deus. Fora isso, está falseando. Fora isso, é falseamentos, e aí é só para inglês ver. E não é disso que estamos falando aqui. Desenvolva anseios por Deus. E Deus suprirá todas as suas necessidades. Não tenho dúvida. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Ensina-nos a te amar, Senhor. Ensina-nos a te amar como o Senhor merece. Nós possamos te amar com essa paixão também, aí, com essa fome, com essa necessidade de sobrevivência, porque o Senhor é alimento para nossa alma, nossa vida e nosso espírito. Ensina-nos a te amar de verdade, de maneira que a gente não precisa ter medo do futuro, que a gente não tenha medo do passado, que a gente não tenha medo do presente. Ensina-nos a te amar de tal maneira que esse amor supere toda a nossa timidez, todo o nosso travamento, toda a nossa vergonha. Ensina-nos a te amar de maneira que tratemos o Senhor com esse amor que tu mereces. E, ó Deus, ensina-nos a amar as pessoas, a começar pelos de dentro da nossa intimidade. Nós possamos amá-los, ó Deus, com o melhor que temos. Amá-los a partir do tratamento, amá-los a partir do tom de voz, da paciência, da gentileza, de amar genuinamente, amar com as gostosuras que temos. E que estão fora do nosso ciclo de intimidade, que nós possamos amar com respeito, com o bom atendimento, com a educação, com a gentileza, com a finesse que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos a tratar as pessoas assim e temos certeza que as pessoas vão querer sempre ficar perto de nós. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Torna-nos teus servos e torna-nos gente que te ama. Em nome de Jesus, cura-nos das nossas enfermidades e dores e tristezas. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Trate as pessoas de um jeito que as pessoas queiram estar perto de você. E você nunca vai se sentir sozinho. Te vejo amanhã. Graça e paz.